Olá, alunos! Olá, tutores! Sejam todos bem-vindos à nossa nova disciplina, né? Começando hoje aqui de contabilidade de custos. É uma disciplina que vai ser um pouco diferente, assim, sai um pouco do que a gente estava vendo até agora, mas é um assunto muito bacana, tá? Novamente com vocês, eu, professora Aline Silvestrini de Moraes, né? Vou me apresentar brevemente aqui para vocês. Sou graduada em Administração de Empresas pela PUC do Paraná e também especializada em Controladoria e Finanças também pela PUC. E a minha experiência vai aí em ministração de cursos, em aulas aqui no IFRO e também experiência nas áreas administrativas de empresas, indústrias, na parte de recursos humanos, na parte de controle de produção também, tá? Juntamente aqui na aula, quem vai ministrar essa disciplina comigo vai ser a professora Jaqueline Silvestrini também, mais uma Silvestrini para o time aí. Ela também é graduada em Administração de Empresas, tem especialização em Metodologia do Ensino Superior e tem uma experiência grande também nessas áreas que a gente fala bastante dentro da administração, né? Recursos humanos, finanças e administração, no caso, em geral. Porém, hoje, né, quem vai estar aqui acompanhando essa aula com a gente é o professor Samuel. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem, alunos? Tudo bem, tutores? Vou estar substituindo a professora Jaqueline aqui. Conto desde já com a participação de vocês, enviando dúvidas, enviando exemplos, sugestões. É muito importante a participação de vocês. Então, vamos lá para a nossa aula, professora? Vamos lá. Vamos ver o conteúdo aqui dessa nossa primeira aula, tá? Só resumindo aqui, vão ser 6 aulas, tá? 5 aulas com conteúdo e a nossa 6ª aula vai ser a revisão e daí depois a nossa famosa prova, tá? Então, essa disciplina, ela contempla 5 aulas com conteúdo e uma última aula que seria o resumo de todas elas, tá? A nossa primeira aula, que é de hoje, a gente vai falar sobre conceitos e objetivos da contabilidade de custos, princípios aplicados a custos e contabilidade financeira e contabilidade gerencial. Na verdade, a gente vai ver que toda contabilidade é financeira, mas a gente vai dar uma olhada nisso mais para frente, tá? Os objetivos da nossa aula: conceituar contabilidade de custos, descrever os princípios aplicados a custos e conceituar contabilidade financeira e contabilidade gerencial, tá? Então, vamos lá. A ementa da nossa disciplina, no caso, o que a gente vai contemplar durante toda essa disciplina, né? Noções sobre contabilidade de custos, terminologia e expressões relacionadas a custos, classificação e nomenclatura de custos, tipos de inventários de materiais, custeio por absorção versus custeio direto e variável, métodos de rateio direto para apuração de custos indiretos, rateio por departamento, custeio baseado em atividades, que é o famoso método ABC, tá? Formação de preço de venda e relação de custo versus volume versus lucro, tá? É interessante porque como a gente, vamos supor, a gente está na frente da administração de uma empresa ou até mesmo da nossa empresa, como que a gente faz para formular o preço de venda, né? Como que a gente faz para descobrir, olha, se eu comprei isso por tanto, logicamente vou ter despesas, não é simplesmente comprar e vender e a diferença aí é o meu lucro, a gente sabe que não é isso. A gente tem despesas, né? A gente tem os custos e as despesas que a gente vai ver certinho o que é isso depois. Mas assim, se eu comprei por X, por quanto, tirando depois todo esse custo, todas essas despesas, os desembolsos, né? Por quanto eu tenho que vender para eu ter um lucro, né? Para eu ter, às vezes as empresas adotam, olha, eu quero trabalhar com uma margem de 15%, só que para uma empresa ter a noção de quanto que ela tem que vender para sobrar esses 15% para ela, é onde ela vai fazer toda essa análise dos custos, tá? O controle de estoque, tudo que é o que a gente vai falar aí no decorrer da nossa aula, tá? Então, vamos começar com um breve histórico, tá? Da evolução da contabilidade. A origem da contabilidade está ligada à necessidade de registros do comércio.
Com o decorrer dos tempos, o homem começou a acumular uma maior quantidade de bens, no caso, né, valores, tendo assim não só a preocupação com a sua manutenção, mas também a sua possível ampliação. Assim, a necessidade de controlar o aumento ou a redução das posses, né, no caso os bens, e suas implicações no futuro foi basicamente o que levou o homem a efetivar os primeiros registros como forma de documentar a negociação sobre o uso, o consumo, a produção, entre outros fatores, tá? Com o decorrer do tempo, ocorreu uma evolução bastante significativa na participação da atividade humana, na transformação e na forma da realização dos negócios, né? Com o surgimento do capitalismo, desenvolveu-se o processo de acumulação de capital, através de atividades industrializadas, alterando também as relações trabalhistas e os direitos referentes à força de trabalho nas indústrias e empresas comerciais. A gente fala bastante sobre isso em administração, né? Como que mudou a forma de... as relações entre o trabalhador com a empresa, isso vem mudado muito, né? Mas assim, como que foi essa evolução da contabilidade? Antes não se tinha essa necessidade de contar os bens, né? Não tinha, era a partir do momento que a pessoa começou a acumular bens, sentiu-se a necessidade do quê? De contar, de preservar, de verificar se o bem aumentou, se o bem diminuiu. Então, tudo isso aí foi o que incentivou assim, o crescimento da contabilidade, né? E, consequentemente, para essas partes da contabilidade, que é o que a gente fala, que é contabilidade de custos, contabilidade financeira, contabilidade gerencial, tá? O desenvolvimento da contabilidade deu origem à ideia de partidas dobradas, ou seja, para cada débito existe créditos de iguais valores. Esse método, surgido na Itália, começou a ganhar adeptos por todo o mundo e teve como grande difusor o Frei Luca Pacioli. O desenvolvimento da técnica das partidas dobradas deu origem ao desenvolvimento de métodos de controle e avaliação de patrimônio das empresas em geral. E entre esses métodos ocorreu o surgimento da contabilidade de custos. Então, foi a partir da técnica de partidas dobradas. É muito interessante, porque assim, se eu tenho, no caso, se eu recebo R$1.000, vou dar um exemplo aqui, ele está sendo debitado de algum lugar e creditado para algum lugar. Se eu pago R$1.000, ele está sendo debitado de algum lugar e creditado para algum lugar. Então, essas partidas dobradas, ele sugere a ideia de que sempre, no caso, para saídas ou para entradas, sempre vai ser partidas dobradas, sempre vai ter um crédito e um débito, que é onde que acho que vocês já até viram na disciplina de contabilidade, que é onde a gente fala do ativo e do passivo, né? Quando a gente fala do crédito e do débito, tá? De acordo com o portal da contabilidade, no início do século XIV, já se encontravam registros explicitados de custos comerciais e industriais, nas suas diversas fases: custo de aquisição, custo de transporte e dos tributos. Juros sobre o capital, referente ao período transcorrido, a gente falou bastante sobre juros, né, pessoal? O transporte e o beneficiamento, mão de obra direta agregada, armazenamento, tingimento, etc. Isso representa uma apropriação bastante analítica para a época. É importante a gente ressaltar que de uns anos para cá, a gente verifica como que é grande assim o estoque, como que a gente quanto dinheiro que pode ficar parado no estoque, como que é um custo alto para a gente manter um estoque. Quando eu estou falando de estoque, eu não estou falando só dos materiais, eu estou falando do espaço, tá? Porque imagina, a gente vai alugar um local para armazenar um estoque. Esse local custa dinheiro. Então, tudo que é feito para poder otimizar esse estoque, para a gente não trabalhar com estoque muito alto, tudo que pode ser feito, a gente tem que fazer. Para quê? Para não ficar, para a gente acabar não deixar dinheiro
parado em algum lugar, ou em espaço que a gente poderia estar aproveitando de outra maneira, ou no estoque que já deveria ter sido aproveitado e está lá parado, né? Então, tudo isso aí tem que ser estudado. Daí vocês veem a importância que é um controle de estoque, no caso a contabilidade de custos, né? Por quê? Para a gente não ficar com o dinheiro parado. Isso aí é um dos principais fundamentos, tá? A contabilidade de custos nasceu da contabilidade financeira, quando da necessidade de avaliar os estoques na indústria, que foi o que eu falei para vocês agora, mais especificamente com o início da Revolução Industrial. Anteriormente a esse período, os produtos eram fabricados por artesãos, que, via de regra, não tinham características jurídicas e pouco se preocupavam com o cálculo de custos, né? Como forma de cálculo do resultado de uma empresa comercial, verifica-se o total de suas vendas, que são as receitas, subtraindo-as do custo das mercadorias vendidas, que é o CMV. Pessoal, a gente vai falar, eu acho que durante a nossa disciplina toda, sobre o CMV, tá? Que é o custo da mercadoria vendida, obtendo-se assim o lucro bruto. Em seguida, deduziam-se as despesas ocorridas para daí se conhecer o resultado do período. Conforme descreve Martins, no caso de haver variação de estoques, aplica-se a fórmula envolvendo o estoque inicial, compras e estoque final como forma de encontrar o custo das mercadorias vendidas. O que significa? O CMV é o meu estoque inicial, o que eu já tenho, mais o que eu comprei, menos o meu estoque final. Porque daí eu vou ter qual que foi o custo da mercadoria, no caso, o custo da mercadoria que eu vendi. Aí é uma fórmula aí para a gente encontrar o CMV, tá? Um fator a ser considerado entre as diferenças da contabilidade comercial e a de custos diz respeito à mensuração dos estoques. Ou seja, nas empresas comerciais, os estoques estão relacionados com a compra e venda de mercadorias, sendo que, ao final de determinado período, devem ser confrontados para se conhecerem os estoques remanescentes, os que sobraram, né? Que não foram vendidos. Por sua vez, nas empresas industriais, existem basicamente 3 tipos de estoques que devem ser mensurados durante o processo de fabricação. Ou seja, os estoques utilizados e os que sobraram durante a confecção das matérias-primas. Os estoques utilizados e que ficaram parcialmente produzidos em sua linha de produção. E os estoques utilizados e que efetivamente foram acabados. Já vou explicar isso para vocês. Posteriormente, a contabilidade de custos introduziu novas formas de mensurar as etapas da matéria-prima dentro do processo produtivo e também focou na complexidade referente aos custos indiretos de fabricação, os quais dependem de alguma forma de distribuição arbitrária aos produtos produzidos por uma indústria. Então vamos lá, vamos resumir isso aqui que eu passei para vocês agora da diferença quando a gente está falando da indústria e do comércio. Quando eu estou fazendo esse giro de estoque, por exemplo, no comércio, vamos supor que eu tenho uma caneta aqui, eu estou vendendo uma caneta, então eu comprei ela, não sei, por R$1 e vendi ela por R$3. Então eu sei que essa diferença, no caso, né, foi R$2. É fácil eu saber isso quando eu estou comprando e vendendo. No caso, a gente está falando de atacadista, né? Quando é no comércio, é uma forma mais fácil da gente fazer essa conta. Agora vamos dar o exemplo da empresa que produz essa caneta, né? Então ela vai precisar o quê? Ela vai precisar da matéria-prima para produzir. Logicamente que essa matéria-prima, ela vai vir de uma maneira que ela já não é da forma da caneta, ela provavelmente vai ser colocado numa extrusora e isso vai se transformar no formato da caneta. Aí tem a parte da tampa, aí tem todas essas partes da caneta. Então, quais são os vários tipos de estoque? Vamos supor que eu tenha todo o estoque da tampinha, o estoque do corpo da caneta, o estoque da ponta da caneta, que é onde tem a tinta, tá tudo separado.
e daí tem aquele processo de montagem. Então eu tenho o quê? O processo de quando ela está toda separada. Vamos supor que a gente começou a montar e quando terminou o período, por exemplo, quando a gente fechou o mês, vamos fazer um balanço agora e vamos contar o estoque. A gente tem algumas canetas semi-montadas, elas não foram completamente montadas. Então, isso também é esse também é o estoque. E a gente vai ter o estoque das canetas que foram montadas. Então, por isso que ele fala dos 3 tipos de estoques. Eu vou ter, vamos supor, fechei a empresa hoje para balanço. Então, eu vou ter que contar o meu estoque só das partes separadas da caneta, vou contar o estoque das canetas que estão semi-acabadas e vou contar o estoque das canetas que já foram terminadas, tá? Então, só para vocês entenderem como que é mais complexo quando a gente está falando de indústria. Por quê? Porque eu vou ter que pegar o custo da tampinha, o custo do corpo da caneta, o custo da tinta da caneta, tudo isso para eu pegar e juntar e formar o meu preço de custo para eu fazer todo aquele trabalho para eu formar o preço de venda. A gente vai falar sobre o preço de venda um pouco mais para o final dessa disciplina. Mas primeiro, como que eu vou fazer, como que eu sei qual que vai ser o meu preço de venda? A primeira coisa que a gente tem que descobrir é qual que foi o custo, né? Como é que eu vou saber por quanto que eu vou vender se eu não sei quanto que eu paguei? Então, essa é a grande diferença do comércio, porque o comércio, ele já comprou a caneta pronta. Então, se ele pagou R$1 na caneta, o custo da caneta é de R$1, ok? Então, essa é para vocês entenderem bem qual que é essa diferença do comércio para a indústria, tá? De acordo com o portal da contabilidade, o sistema de custos busca identificar os gastos com a produção, no caso, né, custos totais, para que com base nestes dados possam ser realizadas classificações, análises, avaliações, controles e planejamentos, consequentemente transformando-se num importante instrumento de gestão, como fonte primária e básica para a tomada de decisão. Isso é muito importante. A gente estava falando na aula anterior sobre metas, né, professor? Toda empresa tem as metas. A gente não está falando nem, por exemplo, metas para 2017, para 2018. A gente está falando de metas que são mais a longo prazo mesmo, quando a gente está falando de empresas, né? Mas assim, quando a gente está falando da contabilidade de custos, é porque é muito importante que a empresa conheça onde que está indo. Olha, tem condições de eu reduzir o custo? Por exemplo, a gente estava dando o exemplo da caneta aqui. Mas essa tampinha tá cara, tem como a gente reduzir o custo disso? É muito importante a gente ter esse estudo dentro da contabilidade. A contabilidade, ela não tem que ser feita só por efeitos, pela tributação, por esses quesitos. Ela tem que ser feita para um importante planejamento, para uma importante gestão da empresa. Se o empresário não conhece aonde que está sendo aplicado o dinheiro dele, aonde que está indo o dinheiro dele, como que ele vai fazer um planejamento futuro para a empresa dele, ok? Então, é muito importante a gente ver a contabilidade de custos como uma ferramenta de gestão, tá, pessoal? A contabilidade de custos é a parte da ciência contábil. Aqui a gente já vê um conceito, né, que se dedica ao estudo racional dos gastos feitos para se obter um bem de venda ou de consumo, quer seja produto, uma mercadoria ou um serviço. A contabilidade de custos, de acordo com o Martins, tem 2 funções relevantes: o auxílio ao controle e a ajuda às tomadas de decisões. Aí a gente já verifica também que é uma ferramenta de gestão, né? Vamos aos principais objetivos da contabilidade de custos. Permitir a avaliação dos estoques para atendimento das legislações comercial e fiscal. Apurar o custo dos produtos, no caso serviços vendidos, no caso das empresas comerciais, e o custo das mercadorias vendidas, né? Dar suporte à tomada de decisões gerenciais no tocante à fixação do preço de venda. E atender à necessidade de controles e informações específicas, no caso, como para o atendimento à legislação fiscal, né? E embasar orçamentos e projeções
financeiras, né? A empresa, ela consegue consegue enxergar um possível crescimento quando ela tem um total controle sobre os custos da empresa, tá? E quando eu dei o exemplo para vocês que a gente tem que enxergar como ferramenta de gestão, é para a gente não ficar só usando ela para atendimento à legislação, porque na verdade a gente é obrigado a usar a contabilidade para o atendimento à legislação. Só que se a gente ficar com um olho só focado nisso, a gente acaba perdendo algumas oportunidades de crescer, de reduzir custos, de melhorar, de poder planejar, de colocar metas para os próximos anos e alcançar essas metas, né? Então, se a gente ficar só focado ali no atendimento à legislação, a gente pode acabar perdendo oportunidades ali do outro lado que a gente não tá querendo ver, tá? Professora, o pessoal, eu comentando lá com os polos, é importante saber, até perguntei se tem algum aluno aí que trabalha na indústria. O exemplo que a senhora utilizou foi da indústria aí, mostrando o quanto é mais complexo a contabilidade de custos. Mas é importante essa questão da gente não olhar para a contabilidade de custos só para atender a legislação, mas sim para utilizar ela ao favor da organização, a favor da empresa, justamente para projeções futuras, para montar os seus planejamentos mais sólidos, montar uma projeção mais ousada através da contabilidade de custos. Então, por isso é importante a gente saber de todos os custos que estão envolvidos na minha mercadoria. Assim como a professora falou anteriormente, vai desde a questão do meu colaborador até as instalações, os prédios, a questão, nós falamos ali na disciplina de fundamentos, que temos diversos recursos e todas essas questões envolve custos para a gente. Desde a tecnologia que é aplicada, seja na indústria para produzir. Então, muitas vezes, a gente se limita a alguma coisa, mas assim como a senhora acabou de falar, a administração, ela serve, ou a contabilidade de custos, ela serve para nortear as projeções futuras, para embasar ações futuras da organização. E, geralmente, essas ações, através da contabilidade de custos, vai saber se a empresa pode avançar em algum empreendimento ou se ela precisa, nesse momento, se precaver na questão financeira, todas essas questões. E também analisar os estoques. Nas próximas aulas aí vocês verão a questão da administração dos estoques, tanto na indústria quanto no comércio, mas é importante a atenção de vocês aí. Mas essa questão, se tiver alguém aí que trabalha na indústria, fala aí para o seu tutor para mandar um recadinho aqui pra gente conversar um pouco sobre isso também. E é isso que o professor falou. A gente tem que ter o custo da empresa nas nossas mãos. Pra gente, não adianta, porque senão a gente vai ficar planejando e não vai sair do lugar. A empresa, ela tende a um sucesso maior quando ela tem o controle. Logicamente, não só dos custos, dos gastos, né, mas de tudo dentro da empresa, tá? Vamos falar um pouco agora dos campos de aplicação da contabilidade. Vamos começar falando aqui na indústria. O estoque inicial e final de insumos, que estoque inicial de matéria-prima e estoque final de matéria-prima. Ou seja, as matérias-primas, né? Materiais de embalagem, almoxarifado, etc., que irão convergir para o que é chamado de material direto. É aí que vai entrar o que o professor Samuel falou agora há pouco. Quando eu estava falando por exemplo, eu estava dando o exemplo da caneta, que tem a tampinha da caneta, que tem o corpo da caneta, mas é o seguinte, a gente tem o colaborador que está lá montando, a gente tem a água que a gente está utilizando, a gente tem a energia que está sendo utilizada, então tudo isso aí é custo, tá? A mão de obra direta envolvida nos processos. Os custos indiretos de fabricação, que a gente também vai ver o que é. Os custos de produção do período, que é o nosso CPP. A gente fala bastante disso também no decorrer das nossas próximas aulas. O estoque inicial e final de produtos em elaboração, tá? Também chamados de estoques em fabricação.
que serão parte integrante do custo da produção acabada. No caso aqui, esses estoques em fabricação, se a gente for colocar aqui no exemplo, são aquelas canetas que estão semi-acabadas, elas ainda não foram acabadas, né? Que daí elas serão parte integrante do custo da produção acabada, que é o nosso CPA. O custo da nossa produção acabada já seria a caneta finalizada, tá? O estoque inicial e final de produtos acabados, ó. Estoque inicial de produtos acabados e estoque final de produtos acabados. Estoques já concluídos, os quais irão influenciar no cálculo do custo dos produtos vendidos, que é o nosso CPV. E no comércio, seu cálculo é considerado mais simples, como eu falei para vocês, e feito de maneira direta, utilizando os estoques iniciais, advindos do período anterior, somados às compras do período, subtraído dos estoques finais, que foi aquela primeira fórmula que eu passei para vocês. Estoques que sobraram, né? Conforme mencionado anteriormente, o cálculo do CMV se dá através da seguinte fórmula. Os estoques de mercadorias, somados às compras de mercadorias, subtraídas dos estoques que sobraram, os que não foram vendidos, tá? Agora vamos falar um pouco, pessoal, sobre os princípios aplicados a custos, tá? Alguns dos princípios. Primeiro a gente tem o quê? O princípio da realização da receita. O reconhecimento contábil do resultado, lucro ou prejuízo, ocorrerá apenas quando da realização da receita. E esta, por sua vez, ocorre quando da transferência do bem ou do serviço para terceiros. O que quer dizer o princípio da realização da receita? Que a gente só reconhece ele, pessoal, quando tem venda, seja de bens, seja de serviços, mas só tem realização da receita quando tem venda, tá? Princípio da competência. É de extrema importância para a contabilidade de custos, uma vez que não está relacionado com recebimentos ou pagamentos, regime de caixa, mas com o reconhecimento das receitas geradas e das despesas incorridas no período. O que isso quer dizer? Vamos supor que se a gente vender determinado item no mês de julho, vamos supor que eu vendi esse item dia 30 de julho e eu vou receber ele eu vendi para receber dia 30 de setembro. Não interessa quando que para a contabilidade de custos, não interessa quando que eu vou receber esse dinheiro. O princípio da competência, ele aplica que eu vendi aquele item dia 30 de julho. Então, a competência seria julho, né? Quando a gente vai fazer o fluxo de caixa, tudo que daí vai entrar, qual é o mês exato que eu vou receber o dinheiro. Mas quando a gente está falando aqui do princípio da competência na contabilidade de custo, eu estou percebendo que isso aqui é uma ótima pergunta para a prova, tá? Mas quando eu estou falando do princípio da competência para a contabilidade de custos, se eu vendi em julho, a competência é julho, não importa quando que eu vou receber, tá? Esse dinheiro. Aí nós temos o quê? O princípio do custo histórico como base de valor. Os ativos são registrados contabilmente por seu valor original de entrada. Dessa forma, quando é atribuído um valor original ao determinado elemento, esse valor permanecerá intacto na escrituração contábil, até que ocorra sua baixa. Vamos exemplificar isso. Se eu comprei uma matéria-prima a 50 centavos e 3 meses depois teve um acréscimo, eu comprei essa mesma matéria-prima a 55 centavos, quando eu for dar baixa daquela primeira matéria-prima que eu comprei, a baixa dela é de 50 centavos. Ela só vai ser dado baixa na de 55 centavos quando eu tirar ela do meu estoque. Então, esse é o custo histórico. Eu vou dar baixa do custo de entrada, que foi dada entrada na empresa, ok? Consistência ou uniformidade. Existindo várias alternativas para o registro contábil de um mesmo evento, válidas logicamente, né, dentro dos princípios geralmente aceitos, deve a empresa adotar uma delas de forma consistente. Isso implica que a alternativa escolhida deve ser adotada sempre, não podendo a entidade mudar o critério a cada período.
Após a adoção de um método de apropriação de custos, deve haver consistência em seu uso, já que a mudança pode provocar alterações nos valores de estoques e, consequentemente, dos resultados. Então, eu escolhi um método de apropriação de custos. Nós vamos ver isso lá na frente também. Ah, daí o mês que vem eu quero escolher outro método. Não pode. Por isso que a gente tem o princípio da consistência ou uniformidade. Porque se eu escolhi um método de apropriação de custos, eu vou ter que seguir em frente com ele. Se eu ficar mudando sempre, a gente vai ter o quê? Alterações nos valores de estoques, tá? Conservadorismo ou prudência. Determina o uso do menor valor para o ativo e maior valor para os componentes do passivo. Na dúvida, a alternativa correta é usar o conservadorismo na hora de avaliar de forma mais precavida o patrimônio líquido da empresa, né? A gente tem materialidade ou relevância. Desobriga de um tratamento mais rigoroso aqueles itens cujo valor monetário é pequeno dentro de gastos totais. Há que se destacar que a soma de diversos valores que poderiam, em uma primeira análise, ser considerados irrelevantes, pode, dentro de um contexto maior, implicar valores que podem, sim, impactar os resultados. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, assim, se eu comprar, vamos supor que a minha empresa comprou uma carreta para transportar a mercadoria. Ela vai ter um valor grande, né? Aí, a tratativa que ele quer dizer é que, por exemplo, se eu for comprar lá um computador, por exemplo, a tratativa que eu vou fazer contabilmente não é a mesma que eu fiz com a compra dessa carreta, tá? Então, para isso vale a materialidade ou a relevância. A gente vai ver o que é mais relevante para a gente fazer essa tratativa contábil, assim, um pouco mais rigorosa. Logicamente que nesse caso a gente faria com a carreta, tá? Vamos falar agora da terminologia relacionada a custos. Essa terminologia diz respeito ao conjunto de termos particulares ou nomeação de uma ciência que expressa os elementos particulares relacionados e delimita conceitos próprios referentes ao tema em questão. Vamos a essas terminologias. Primeiro, gasto. O gasto refere-se à compra de um produto ou serviço qualquer, que ocasiona um sacrifício financeiro para a entidade, representado pela entrega de ativos. Então, se eu comprei um ativo, eu vou ter um gasto, um desembolso, né? É um desembolso que a gente vai ver aqui mais para frente. Investimento. De acordo com Martins, o investimento refere-se a um gasto ativado em função da vida útil ou de benefícios atribuíveis a períodos futuros. Isso aí a gente pode até lembrar da nossa disciplina de estatística, de quando a gente falava de depreciação. Quando a gente faz, vamos voltar aqui o exemplo da carreta, mas quando a gente faz um investimento desse, a gente tem lá a depreciação que é feita. Por isso que a gente fala da função da vida útil. Quando a gente está fazendo um investimento em alguma coisa, a gente sempre tem que dar um jeito de linkar isso com a depreciação, tá? Custo. Custo significa gasto com a obtenção de bens e serviços aplicados na produção ou prestação de serviço. O gasto pode ser considerado como o sacrifício financeiro com que a entidade arca no momento da utilização dos fatores de produção para a realização de um bem ou serviço. Então, tudo que eu vou comprar para aplicar ali na produção é um custo, tá? Despesa. As despesas referem-se a um bem ou serviço consumido direto ou indiretamente para a realização das vendas. Desembolso. O desembolso constitui o ato de pagamento referente à aquisição de bem ou determinado serviço. Exemplo, pagamento de materiais diversos, pagamentos de serviços de manutenção na empresa, etc, tá? Então, assim, quando a gente tem aqui a perda, são gastos incorridos de forma anormal e inesperada, não compreendendo o processo rotineiro em uma empresa.
Que exemplo que a gente pode dar isso? Nisso? Incêndio, desabamento, atentados, etc. Então, a gente não está, logicamente, nunca que a gente está prevendo isso, e quando acontece isso, é uma perda, né? Só para ficar claro, essa parte dos gastos, do custo, a gente vai estudar o que, na nossa próxima aula agora, quais são os custos diretos, quais são os custos indiretos, porque, querendo ou não, todos eles interferem lá no preço final do produto. Mas quais são os custos diretamente ligados no produto? Quais são aqueles que são indiretamente ligados, tá? Por isso que a gente vai falar também dos métodos de rateio para vocês entenderem bem o que significa isso, tá? Contabilidade financeira. Toda contabilidade é financeira, como eu falei para vocês aqui no começo da nossa aula. Essa denominação é utilizada para definir qual o ramo da contabilidade que se irá estudar, tal como a contabilidade gerencial, tributária, de custos, etc. As informações contidas na contabilidade financeira apresentam as informações para a análise do resultado da empresa. Olha que importante isso, gente. Apresentam as informações para a análise do resultado da empresa e sua composição patrimonial, possibilitando análises das perspectivas futuras. Como que a gente não vai considerar isso uma ferramenta de gestão, né? Para a condução dos negócios. É regida por leis específicas e pelos princípios da contabilidade. Tratando-se do Brasil, as principais referências sobre a contabilidade financeira provêm de órgãos reguladores como a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, órgão cuja função é desenvolver, regular e fiscalizar o mercado de valores mobiliários, como instrumento de captação de recursos para as empresas, protegendo o interesse dos investidores e assegurando ampla divulgação das informações sobre os emissores e seus valores mobiliários. De acordo com a CVM, o objetivo da contabilidade financeira se concentra num sistema de informação e avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização. Então, são todas as informações que a gente vai necessitar para fazer demonstrações e análises financeiras, tá? E a contabilidade gerencial? A contabilidade gerencial é uma ferramenta indispensável para a gestão de negócios. Busca utilizar os registros e controles contábeis com o objetivo de gerir uma entidade num contexto bem mais abrangente. Esse conceito diz respeito à melhor forma possível de utilização dos recursos, tais como a cadeia de todos os gastos ocorridos e sua correta alocação aos produtos até a formação de seu preço de venda. Olha o que quer dizer isso aqui, gente, ó. Melhor forma possível de utilização dos recursos. Então, a gente tem que saber aonde que a gente vai empregar o dinheiro, tais como a cadeia de todos os gastos ocorridos. A gente tem que saber exatamente aonde que foi esse dinheiro e sua correta alocação aos produtos até a formação do preço de venda, tá? Porque se a gente perder o controle de algum desses itens, a gente tende a acabar sofrendo algumas, como que eu posso dizer para vocês, mas a gente pode acontecer de ter prejuízo em determinados itens, né? Por exemplo, vamos supor que não seja em todos que eu tô, às vezes para você formar o preço de venda de um item, você fez a formação do custo errado e acaba vendendo ele, ou vamos considerar assim no zero, ou até um valor menor do que você comprou, então aí a gente acaba enxergando prejuízo aí para esses determinados itens. Por isso que a gente tem que ter o controle da cadeia toda, tá? De acordo com o portal da contabilidade, o custo de manter uma contabilidade completa, livro diário, razão, inventário, conciliações, etc., não é justificável para atender somente às exigências do fisco. Informações relevantes
podem estar sendo desperdiçadas quando a contabilidade é encarada como mera burocracia para atendimento governamental. A gente também falou isso, tá? Se a gente ficar olhando só para, eu tenho que fazer o livro diário, tenho que fazer a razão, eu tenho que fazer o inventário, só para seguir as leis, eu posso estar desperdiçando informações importantes para o crescimento da empresa, tá? Dentre as utilizações da contabilidade para fins gerenciais, destacam-se análise de indicadores, cálculo do ponto de equilíbrio, cálculo da margem de segurança e da margem de contribuição, planejamento tributário e elaboração do orçamento e controle orçamentário. O que é ponto de equilíbrio, pessoal? A gente está falando análise dos indicadores, a gente vai ter análise de todos os indicadores da nossa empresa. Então, eu vou saber o que eu estou gastando em determinado setor, qual vamos supor que a minha indústria, se eu posso dizer, se a gente for dar esse exemplo, tem vários setores. Qual é o setor que está me dando mais lucro? Qual é o setor que está dando, por exemplo, às vezes até muitas vezes o prejuízo, né? Então, a gente fazendo a análise desses indicadores, a gente consegue ter informações e, consequentemente, decisões que farão com que a empresa tenha mais sucesso, né? O ponto de equilíbrio nada mais é do que, vamos supor que se eu vender, vou voltar aqui no exemplo da caneta, já que a gente estava falando dela desde o início da aula, mas vamos supor que se eu vender lá 10 mil canetas, vamos supor, eu tenho que vender 10 mil canetas para eu conseguir pagar todas as minhas contas. Só que eu não ganho nada. Eu simplesmente vendi as canetas e paguei as contas. A partir dessas 10 mil canetas é que eu vou começar a ter um lucro, vai começar a entrar o dinheiro. Então, o que é o meu ponto de equilíbrio? O meu ponto de equilíbrio são essas 10 mil canetas, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, tá? O principal foco da contabilidade de custos é a gestão de recursos utilizada, principalmente para fins gerenciais, uma vez que busca alocar de forma correta os custos ocorridos em determinado período, por produto, né? No sentido de servir como parâmetro para tomadas de decisões. Essa informação prestada é importante para a gestão empresarial, e não para os órgãos reguladores, os quais se importam com os valores acumulados das receitas, no caso as vendas, e também com o custo da produção vendida, o nosso CPV, custo de mercadorias vendidas, que é o CMV, e custo dos serviços prestados, que é o CSP. Busca, assim, verificar a correta apuração do lucro das empresas que têm como base de cálculo alguns dentre os vários tributos pagos pelas mesmas. Então, o interesse maior dos órgãos reguladores, a gente sabe que é a captação, no caso, dos tributos, né? Os órgãos reguladores que a gente faça tudo de forma muito correta, para quê? Para que os impostos sejam recolhidos também na sua totalidade, tá? Então, para fazer assim um breve resumo para vocês do que a gente falou aqui, quando a gente separa a parte comercial da parte industrial, a gente viu que para a gente formar, por exemplo, o preço de venda dentro de uma indústria é um pouco mais complexo. Mas a gente vai, nas próximas aulas aí, ir evoluindo com esse tema e vocês vão ver que, por mais que seja complexa, é mais complexa que a de comercial, porque essa é simplesmente uma forma de adição e subtração, no caso, né? Mas, assim, a gente vai ver as tabelinhas para vocês verem como que faz esse controle aí de estoque, faz esse cálculo de custos dos estoques nas indústrias, tá? No mais, eu queria deixar aqui para vocês, que fique registrado para vocês, a importância que é a gente ter esse controle dos gastos da empresa, tá? Na sua totalidade. Não adianta eu estar enxugando todo o gasto aqui no setor, eu estar tirando tudo que eu posso tirar e tem outro setor ali que está comendo os meus gastos ali, que não poderia estar acontecendo. Então, a gente tem que ter uma ideia da totalidade, a gente tem que ter o controle total dos gastos da empresa. A gente está falando aí de água, de energia, dos salários dos colaboradores, a gente está falando, por exemplo, da manutenção da fábrica ou da manutenção do comércio, porque isso existe em todos os lugares, né? Então,
Tudo isso a gente tem que verificar e ter um controle total desses gastos, porque isso vai... Quando a gente faz isso, a gente consegue estudar e a gente consegue ter essa ferramenta para uma melhor gestão da empresa, ok? Eu espero que tenha sido produtivo aqui esse assunto para vocês, né, professor Samuel? Isso mesmo, aí a gente espera a colaboração de vocês, os alunos estão muito atentos às aulas aí e contamos com a participação de vocês, com as respostas aí. Agora tem um tempo dedicado aí para que vocês façam essa atividade de sala. Compartilhe as informações aí com os colegas também, façam grupos aí para melhorar o desempenho de vocês e compartilhar as ideias e as dúvidas que possam surgir e enviem aí para a gente também. É isso aí, pessoal. Então, eu aguardo vocês todos para a correção das nossas atividades. Olá, alunos, tutores, voltamos aqui para a correção das nossas atividades. Já estou bem contente aqui que o professor já falou que já teve bastante resposta, né, professor? Isso mesmo, estamos participando bem ativo aqui com as respostas, estou gostando de ver. O professor cobrou na aula anterior, né, que era para ter mais participação. Isso. Atenderam. Vamos começar então aqui com a nossa questão 1. A origem da contabilidade está diretamente ligada a quê? Temos respostas dessa? Temos sim, professor. Nós temos resposta aqui lá do polo de Cujubim, do polo de Ji-Paraná, temos resposta do polo de Porto Velho, Zona Norte, temos resposta do polo de Cacoal, temos resposta do polo de... Não lembro se já falei, mas do polo de Paraná. Então tem várias respostas, professor. Alguns responderam direto ao ponto, né, que é a necessidade de registro do comércio, e alguns outros complementaram um pouco mais, mas todos responderam com base na necessidade de registro do comércio. Exatamente. Então, a origem da contabilidade, ela está diretamente ligada à necessidade de registros do comércio, tá? Com o decorrer dos tempos, o homem começou a acumular uma maior quantidade de bens, que foi o que nós falamos durante a nossa aula de hoje, né? Tendo assim não só a preocupação com a sua manutenção, mas também com a sua possível ampliação. Então eles queriam o quê? Eu tenho quanto, daqui um tempo eles contavam de novo para ver se tinham a mesma coisa, se tinham crescido, ou se tinham diminuído, ou se tinha continuado a mesma coisa. Então surgiu essa necessidade de ter esses registros, né? De fazer essas contagens, né? Assim, a necessidade de controlar o aumento ou a redução das posses, bens e suas implicações no futuro foi basicamente o que levou o homem a efetivar os primeiros registros, como a forma de documentar a negociação sobre o uso, o consumo, a produção, entre outros fatores, né? Vamos à questão 2. A partir de qual necessidade surgiu a contabilidade de custos? Temos respostas? Temos sim, bastante participação também. Nós temos participação lá do polo de Paraná, do polo de Cujubim, de Presidente Médici, de Cacoal e alguns outros polos também que já participaram aí respondendo essa pergunta. Vou pegar aqui a resposta do polo lá de Presidente Médici. Surgiu pela necessidade de avaliar os estoques na indústria na Revolução Industrial. Temos aqui também lá do polo de Cujubim, na necessidade de avaliar o estoque na indústria. Lá em Cacoal, a contabilidade de custo nasceu da contabilidade financeira quando a necessidade de avaliar os estoques na indústria mais eficiente com o início da Revolução Industrial. Exatamente.
A contabilidade de custos nasceu da contabilidade financeira, tá? Como nós falamos durante a nossa aula, quando da necessidade de avaliar os estoques na indústria, mais especificamente com o início da Revolução Industrial. Anteriormente a esse período, os produtos eram fabricados por artesãos que, via de regra, não tinham características jurídicas e pouco se preocupavam com o cálculo dos custos, tá? Por que que é importante? Eu vou até citar uma experiência que eu tive dentro de uma indústria. Mas tinha um estoque muito grande, tá? O espaço que a gente controlava o estoque era muito grande. E teve uma época que eu comecei a trabalhar um pouco mais perto desse estoque para ver o que tinha, o que poderia estar sobrando. E eu encontrei vários itens que, no caso, era uma indústria, eram matéria-primas, que já eram obsoletos. E quando eu fui fazer o cálculo disso, a gente, na época, assim, deu em torno de 30 mil reais. De produtos que estavam lá guardados e que não iriam mais ser usados, porque já era matéria-prima, era matéria-prima que eram usados em produtos que já não eram mais fabricados. Então, o que aconteceu? Parou-se de fabricar esses produtos, só que esse estoque ou ele deveria ter sido aproveitado ou ele deveria ter sido vendido. Alguma negociação deveria ter feita. Mas, ao contrário disso, o estoque ficou lá. Então, a gente fala assim, 30 mil reais que a gente encontrou numa empresa que, na verdade, assim, nem era muito grande, mas vocês imaginam o que pode acontecer nessas empresas que têm estoques milionários aí, se não tiver um controle excessivo do estoque, o controle, assim, dentro dessa parte de custos, né? Eu falo isso para vocês porque quando a gente citou assim a necessidade da contabilidade de custos, a gente fala que ela surgiu da necessidade de avaliar os estoques na indústria. Então, eu achei bem interessante esse exemplo, porque eu vivi isso e foi assim, é um material que daí na época a gente até vendeu para ser reciclado, porque era plástico, né? Então poderia ser reciclado e ser extrusado para ser feito outro formato, né? Mas assim, não conseguiu tirar nem o valor que foi pago por ele. Não perdeu tudo, mas perdeu alguma coisa, entendeu? Então é muito importante fazer essa avaliação dos estoques dentro das indústrias, tá? Em comércio a gente vê muito alguns produtos que a gente vê bastante, muitas vezes até no próprio supermercado, professor. Por exemplo, a gente chega lá, tem aqueles produtos que... Eu até vou falar da seção de brinquedos, porque eu tenho uma filha e ela sempre vai nessa seção, né? Mas você chega lá, tem aquelas bonequinhas que já tá tudo suja, tá? Então, tipo assim, a importância de ter esse controle, porque a gente sempre encontra depois, geralmente na promoção, esse tipo de produto. Estou dando um exemplo assim do comércio como mercado mesmo. Mas o que acontece? Por que eles acabam baixando esses preços? Para não perder tudo. Geralmente eles ou não vão ganhar nada ou vão perder alguma coisa, mas eles sempre tentam não perder tudo, né? Só para fazer essa diferenciação aí entre a indústria e o comércio. O comércio também pode vir a perder o estoque. A gente pode falar no caso das más condições, de como ele pode ser guardado, do tempo que ele está lá e que às vezes pode não... a gente tem até a própria validade, né, que a gente fala que isso tem que ser muito bem acompanhado, citando assim o caso de supermercado. A gente geralmente encontra essas promoções também de produtos que estão a 2 meses do vencimento, né, mas isso aí é um controle, por quê? Para não perder tudo, porque se acontecer de vencer, não vai perder mais, e não vai poder vender mais. Então, essa também é um fator muito importante dentro do comércio para esse controle de estoque, tá? Vamos para a questão 3, professor? Vamos. Também temos bastante participação aí na questão 3, vários polos participando. Eu vou falar aqui a participação do polo de Ji-Paraná. Tá. Quais são os principais objetivos da contabilidade de custos? O polo de Paraná lá, os alunos responderam, permite avaliar os estoques para que esteja de acordo com a legislação, apurar o custo dos produtos ou serviços, dar suporte gerencial à fixação de preços e vendas, controlar
e controlar informações também. Nós tivemos vários polos participando e respondendo aqui também, que a Coal Guajará-Mirim também tá ativa aqui no chat, a participação está muito boa e as respostas tudo condizente com essa também. Exatamente, que a gente tá bem dentro do que a gente está falando, né? Então, a resposta que a gente colocou aqui da questão 3, os principais objetivos da contabilidade de custos: permitir a avaliação dos estoques para atendimento das legislações comercial e fiscal, porque a gente tem que fazer isso, a gente tem que atender a legislação, né? Apurar o custo dos produtos ou serviços vendidos. No caso das empresas comerciais, o custo das mercadorias vendidas. Dar suporte à tomada de decisões gerenciais no tocante à fixação do preço de venda, porque a gente vai precisar, esse já é ligado nesse, eu vou precisar do meu preço de custo para eu formular, para eu fazer o meu preço de venda, né? E atender a necessidade de controles e informações específicas, no caso como para atendimento à legislação, e embasar orçamentos e projeções financeiras, tá? Essa dar suporte à tomada de decisões gerenciais é muito importante, porque a gente tem, quando a gente faz um acompanhamento, como eu falei para vocês durante a nossa aula, quando a gente faz um acompanhamento total dos nossos gastos, a gente tem muito mais informações para a gente tomar possíveis decisões, né? Então, muitas vezes, por causa de uma informação que você tem, de um indicador que você tem ali, olha, esse indicador aqui não tá legal, então eu não vou prosseguir com isso. Se você tem uma determinada meta ali, opa, mas eu preciso melhorar esses indicadores aqui antes de eu prosseguir para a gente avançar para conquistar essa meta. Então, tudo isso, muitas vezes, quando a gente não tem essas informações, quando a gente chega a nem verificar esses indicadores, a gente acaba se perdendo e muitas vezes pulando etapas, tá? Pode acontecer de você chegar lá na frente e falar, poxa vida, gastei muito dinheiro e não cheguei onde eu queria, não cheguei nem na metade de onde eu queria, mas muitas vezes é porque acabou não estudando a sua empresa como deveria, tá? Questão 4. Quais são os princípios aplicados a custos? Temos respostas? Temos também, professora. Agradecemos a participação aí de todos. Vou ler aqui a resposta, todos responderam corretamente. Vou ler aqui a resposta do polo aqui do Porto Velho Zona Norte, que respondeu assim: princípio da realização da receita, princípio da competência, princípio do custo, histórico com base no valor, consistência ou uniformidade, conservadorismo ou prudência e materialidade ou relevância. Exatamente. Teve mais respostas assim, né, professor? Sim, teve. Eles responderam, todos responderam assim, os polos. Jaru também tá participando ativamente aí nas respostas. Maravilha. Então, reforçando aqui, princípio da realização da receita, não vamos esquecer que se eu vendi um bem, um determinado bem, que eu digo, no caso, uma mercadoria, né, um material, num determinado mês, por exemplo, o mês de julho, a competência vai ser mês de julho, independente de quando eu venha receber, tá? O princípio da competência. O princípio da realização da receita, desculpa, é quando a gente está falando que para ter receita eu tenho que ter algum tipo de venda, seja de bens, serviços, né? E daí que a gente vai para o princípio aqui da competência, que é o que eu falei para vocês. Princípio do custo histórico com base de valor. Então, se eu comprei um item a determinado valor, quando eu for usar ele, ele vai ser baixado do meu estoque com aquele valor que eu comprei, tá? Consistência e uniformidade, conservadorismo ou prudência, ou materialidade, imaterialidade ou relevância, que a gente não pode esquecer do exemplo que eu dei lá do computador e da carreta, que daí a gente vai ver que um é mais relevante que o outro, quando a gente for colocar eles, fazer estudos e colocar eles dentro da nossa contabilidade, tá? Questão 5. Cite alguns termos convencionalmente utilizados na nomenclatura relacionada à contabilidade de custos nas empresas.
Temos respostas, professor? Temos sim, a participação está bem ativa. Vou ler aqui a resposta lá do Polo de Presidente Médici, que disse assim: gastos, investimentos, custos, despesas, desembolso e perda. O mais legal é que a gente só tem resposta certa, né, professor? Opa, muito bem, estão todos de parabéns aí. É isso aí. Então, gasto, investimento, custo, despesa, desembolso e perda, tá? Tem vários fatores aqui que a gente vai continuar estudando no decorrer das nossas aulas. Quando a gente está falando de custo, é igual eu falei para vocês, qual que é o custo, por exemplo, o meu custo direto, meu custo indireto, né? Despesa, a gente tem a despesa fixa e a variável, que eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu trabalho lá tem uma indústria, por exemplo, e são maquinários, no caso é tudo energia. Então a minha despesa de energia elétrica, ela vai ser variável. Quando eu produzir mais, eu vou consumir mais energia. E quando eu produzir menos, eu vou consumir menos energia. Então, ela vai ser uma despesa variável. Vocês entendem que ela vai variar de acordo com a minha produção. Aí já diferencia do quê? Do aluguel. Vamos supor que eu pague lá no barracão da minha indústria R$10.000 de aluguel por mês. Se eu produzir pouco, eu vou pagar R$10.000 de aluguel. Se eu produzir muito, eu vou pagar R$10.000 de aluguel. Então, aí fica bem fácil da gente entender o que é despesa fixa e o que é despesa variável. Porque a despesa variável, ela vai variar de acordo com a minha produção, né? A despesa fixa, ela não varia. Ela se mantém, é a mesma coisa eu produzindo muito ou eu não produzindo nada, que foi o caso que eu falei para vocês do aluguel. Se eu fechar as portas da minha empresa esse mês, vou dar férias para todo mundo, não vou produzir nada, eu vou pagar a mesma coisa de aluguel. Então, essa vai ser uma despesa fixa, tá? Questão 6. Defina contabilidade financeira e contabilidade gerencial. Temos, professor? Temos sim. A contabilidade financeira para definir qual o ramo da contabilidade gerencial, tributária, de custo gerencial. Utiliza os registros e controles contábeis com o objetivo de gerir uma entidade num contexto bem mais abrangente. É isso aí. Vou falar ela um pouco mais completa aqui, tá? A denominação da contabilidade financeira é utilizada para definir qual ramo da contabilidade, que foi a resposta do aluno agora, né, que irá se estudar, tal como a contabilidade gerencial, tributária, de custos, etc. As informações contidas na contabilidade financeira apresentam as informações para análise de resultado da empresa, olha isso, e sua composição patrimonial, possibilitando análises das perspectivas futuras para a condução dos negócios. É regida por leis específicas e pelos princípios da contabilidade. E a contabilidade gerencial é uma ferramenta indispensável para a gestão de negócios. Busca utilizar os registros e controles contábeis com o objetivo de gerir uma entidade num contexto bem mais abrangente. Esse conceito diz respeito à melhor forma possível de utilização dos recursos, tais como a cadeia de todos os gastos ocorridos e sua correta alocação aos produtos até a formação do seu preço de venda. Então, quando a gente fala de contabilidade gerencial, a gente está falando que a empresa ela está olhando para a contabilidade não só como efeito de cumprir legislação. Quando a gente está falando de contabilidade gerencial, é que a empresa está falando, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver quais são os números que estão aqui, que eu vou estudar a minha empresa e eu vou pegar esses indicadores e vou usar para ou aumentar. Muitas vezes é o que eu comentei com vocês, a empresa consegue enxergar que determinado item que ela produz não tem mais vantagem de continuar sendo produzida. A gente vê isso muito acontecer de produtos que existiam e que não existem mais, que muitas vezes que eles foram melhorados e daí aqueles foram foi parado de fabricar, né? Então, tudo isso é por quê? Porque a gente tem que ir caminhando, a gente tem que sempre ir andando para frente, né, pessoal? Então, esse estudo, fazer uma gestão, pegar a contabilidade e usar ela
como ferramenta de gestão, é muito importante para isso, para a gente conseguir acompanhar e conseguir fazer com que a empresa continue crescendo. E como o professor comentou hoje durante a nossa aula, é muito importante que todos nós tenhamos esses olhos para esse efeito de gestão. Por exemplo, assim, hoje você trabalha no financeiro e você consegue ver que tem determinadas coisas que poderiam ser melhoradas e você vai lá e você vai dar essas alternativas para o seu supervisor, né? Muitas vezes até quando a empresa é menor, para o próprio dono da empresa, dar essas alternativas. Porque isso é uma maneira da gente ajudar na gestão. Porque quando a gente olha uma oportunidade de melhoria e fica quieto, fica de olho fechado, a gente não está contribuindo com como que a gente deveria para a empresa, certo? Então, eu falo isso, eu tô dando um exemplo aqui, porque a gente está nosso curso de técnica em finanças, então eu tô dando, mas para quem trabalha lá com a parte de recursos humanos, né, para quem trabalha no próprio setor de produção, né, nessa empresa que eu trabalhei, quando falava assim, quais são as oportunidades de melhoria que a gente tem dentro da produção, com quem que eu ia conversar? Com os colaboradores da produção, porque são eles que estão vendo o que está acontecendo ali. Eu não sei diretamente o que está acontecendo ali dentro da produção. São esses colaboradores que vão me ajudar a melhorar determinados processos. E dentro da empresa que vocês trabalham, a mesma coisa. Isso não implica que, por exemplo, eu estou num setor e o professor Samuel está em outro, que eu olho para o setor dele e falo, poxa, você não acha que isso poderia ser melhorado dessa maneira? Muitas vezes eu consigo enxergar alguma coisa que ele não está enxergando, e vice-versa, lógico. Mas é isso que eu falo, que o que é muito importante, eu geralmente falo isso sempre nas aulas para vocês, mas é que a gente olhar para o problema enxergando ali uma possível solução, né? Se ficar focando só no problema, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E isso a gente vê muito dentro da contabilidade de custos, porque a gente consegue, com esses indicadores, enxergar vários problemas que possam estar acontecendo na empresa. Voltando ao exemplo da indústria que eu trabalhava, eu pegava os indicadores, porque eram vários setores, um setor que fabricava um produto, setor que fabricava outro, e com os indicadores de cada setor, eu conseguia enxergar qual setor que estava precisando de uma atenção maior, qual que já estava, esse aqui está legal, vamos manter, logicamente sempre tentando melhorar, mas esse aqui dá para a gente, por enquanto, deixar e dar atenção para outro. Mas assim, com os indicadores a gente enxerga isso. Só que o que a gente não pode é olhar e não falar nada. Porque muitas vezes você pensa assim, pode ser que eu não esteja num cargo de chefia, eu não estou num cargo de supervisão, mas você está ali diretamente e você muitas vezes consegue enxergar uma solução muito à frente do seu supervisor. E daí vai da gente querer, né, contribuir para isso, para a empresa que a gente trabalha. E a empresa enxerga isso e é assim que a gente começa a crescer, né, professor, dentro da empresa. Isso mesmo. E assim, o nosso objetivo através do curso é isso mesmo, despertar em vocês essa iniciativa de tomar uma posição, de levar sugestões, por mais que vocês não estão numa posição de líder de uma equipe ou de líder de um departamento, mas futuramente eu acredito que vocês estarão, tudo vai depender de vocês. Vocês estão preparando para o mercado de trabalho, se qualificando para isso. E aí vai depender das atitudes que vocês tomam. Muitas vezes acontece, eu tenho uma ideia, poderia falar isso, e aí eu fico guardando só para mim. Aí vai lá um colega e fala. E você fala, poxa, é bem aceito, ele é reconhecido na empresa, e você fala, poxa vida, eu podia ter falado também, mas às vezes você, por medo ou por alguma outra questão, você deixa de ser reconhecido com a qualidade que você é. Então hoje o mercado de trabalho, ele precisa de pessoas que estão à frente, que estão tomando iniciativa, que estão dispostos a ouvir também, porque nem sempre a gente está com a razão. Às vezes a gente tem uma sugestão que às vezes ela precisa ser melhorada e a gente tem que ter principalmente esse pensamento de trabalho em equipe mesmo. Hoje só sobrevivem aquelas empresas que conseguem aprender e melhorar os seus processos. E o trabalho em equipe é primordial para tudo isso que a professora acabou de nos orientar aí
no nosso dia a dia com exemplos aí muito válidos para aperfeiçoamento das nossas atividades como profissionais. É isso aí. E eu já vou pegar o gancho e falar, para quem está entrando agora, está no mercado de trabalho, se tem uma palavra que vai ajudar muito vocês, é a iniciativa. Hoje em dia a gente tem visto um pouco, assim, esse medo das pessoas em, eu não vou falar com medo de errar, eu não vou falar com medo de não ser aceito. A gente sempre brinca falando assim, o não a gente já tem, né? Então a gente tem que tentar, a gente tem que, porque muitas vezes a nossa ideia, ela pode ser muito bem aproveitada pela empresa, tá? Pessoal, já passando aqui para vocês, que a gente tem uma atividade lá no AVA, tá? Que é a gestão estratégica de custos como diferencial competitivo nas empresas. Você considera isso vantajoso? Comente. Eu quero que vocês comentem isso com a opinião de vocês, ok? Eu quero que vocês comentem por que vocês acham a gestão estratégica de custos que ela é um diferencial competitivo para as empresas, né? Que vantagem que há nisso, né? Comentem, mas com a opinião de vocês. Vamos evitar esse copiar aí, né, professor? Para a gente ver exatamente o que vocês estão entendendo e o que vocês estão pensando sobre esse assunto, tá? O período de realização é de 28/7, né, até 10/8, tá? Como disse o professor, vamos aproveitar que está fresquinha essa aula e aproveitar para já começar a fazer, né, professor? Isso mesmo, é importante. Isso que eu ia lembrar eles novamente. Não deixe para a última hora, não. Aproveite esse momento que os conteúdos releiam. Os conteúdos, se você não leu, você viu que eu já falei releia, porque eu acredito que você já leu, viu que estava lá disponível. Então, faça a leitura. E é importante isso aí, você considera, a professora falou, a sua opinião. Nós queremos mesmo saber a sua opinião. Mas é um fórum de discussão, é para você contribuir um com o outro. Nós não queremos só que você vai lá, eu acho vantajoso. Pronto, não é isso. A gente quer que você embase. Por que você acha vantajoso? Quais são as vantagens? Não acho vantajoso. Por que você acha desvantajoso? Então, nós queremos que esse fórum gere essa comunicação entre vocês aí. E isso é interessante porque muitas vezes até nós, professores, quando a gente está lendo as respostas, a gente pensa, nossa, eu não tinha pensado dessa maneira. E é muito interessante porque essa troca de informações vale muito para a gente também, tá? Então, por isso que é muito importante a opinião de vocês, não o que está escrito no livro, a opinião de vocês. Pessoal, muito obrigado pela participação dos polos. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa primeira aula hoje, tá? Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Espero que não tenha enjoado de mim, né, durante todo esse tempo, mas é um prazer. Foi um prazer aqui compartilhar um pouquinho dessa disciplina com vocês. Aproveite, gente. Vocês estão tendo uma oportunidade muito grande de se qualificar para o mercado de trabalho, mas não guarde isso só com você. Já vá aplicando lá no seu dia a dia, no seu trabalho, na empresa que você trabalha. Não deixe só para, depois que eu me formar que eu vou aplicar. Comece desde já. É isso aí, pessoal. Muito obrigada a todos os tutores, a todos os alunos dos polos que participaram aqui com a gente, tá? E eu aguardo vocês até a nossa próxima aula.